Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Giro Ambiental. Está no ar e é hora de falar da nossa relação com o mundo em que a gente vive. A pandemia do novo coronavírus já completou um ano. Passou tão rápido, mas ao mesmo tempo tão devagar, né? E quem está em isolamento social ou passando a maior parte do tempo em casa tem as janelas como principais companhias, certo? Se identificou, né? Se você é uma dessas pessoas, provavelmente não tenha percebido nada de tão diferente assim quando abre a sua janela pela manhã ou à noite para ver a luz do luar. Mas se a gente pudesse fotografar o planeta nesse exato momento, a gente veria um registro de uma Terra que ficou mais limpa com a população em casa, exatamente. Imagens de satélites, inclusive, já comprovaram isso um mês depois que nós entramos em quarentena. Isso porque essa quarentena forçada fez com que muitas indústrias parassem, carros circulassem menos, o que levou a uma diminuição da emissão de gases emitidos na atmosfera, alguns deles de efeito estufa que aquecem o planeta. Isso é um assunto muito importante e para falar sobre ele, nós convidamos a bióloga Francine Elias Pieira. Bem-vinda, Francine, seja bem-vinda ao Giro Ambiental, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Prazer todo nosso para falar de um assunto tão importante. Francine, a gente já havia visto algumas pesquisas que apontavam para uma possibilidade de um planeta com menos poluição, com as pessoas mais em casa. Agora, se a gente fosse ter uma visão macro, em quais locais do planeta exatamente a gente está falando? Áreas urbanizadas, áreas de natureza? Em quais pontos aí a gente já consegue observar essa diferença em relação a antes da pandemia de coronavírus? A gente teve essas imagens principalmente em locais que são muito poluídos, né? Principalmente alguns países da Ásia, até aqui no Brasil, alguns pontos que são bem poluídos, principalmente nas áreas com muita indústria, né? Nas áreas urbanas mesmo. Então, com o fechamento de algumas indústrias, né? Até a diminuição do trabalho, com a diminuição da quantidade de transportes, principalmente o transporte individual, né, e o transporte público também, a gente viu essa diminuição dos gases mesmo na atmosfera. A gente costuma dizer também, né, Francine, que está muito quente. As temperaturas do planeta estão se aquecendo cada vez mais, inclusive agora em 2021. Quem achava que agora no mês de março já fosse começar a sentir um pouco mais do outono chegando, ainda vai ter que esperar um pouquinho, né? Se a gente está falando em uma diminuição dos gases de efeito estufa, então a gente pode concluir que sem a pandemia a gente estaria passando ainda mais calor, talvez? Na verdade, essa parte do efeito estufa, ela é um efeito a longo prazo, né? Então, a gente viu essa diminuição dos gases, porém, até dissipar todos os gases que já estão acumulados e começar a ter uma diminuição de novo da temperatura, isso pode levar até alguns anos para acontecer. Então, não é imediato. Tá? Então, esse calor que a gente ainda está sentindo ainda é uma consequência de anos e anos emitindo gases poluentes. Esse um ano de pandemia em que a gente está mais isolado, mais em casa, você acredita, Francine, que a gente é capaz de transformar um novo futuro para o planeta? Ou este cenário tem hora para acabar, quando a pandemia acabar, a gente vai esquecer todo esse papo de meio ambiente e vai voltar a poluir tudo de novo? Esse papo de meio ambiente, ele é bem difícil porque as pessoas acabam não se conscientizando. Isso foi mesmo uma diminuição, né? Uma diminuição forçada, não foi uma coisa consciente, ninguém ensinou que tem que diminuir, que todo mundo ensina, na verdade. Todo mundo ensina, a gente está cansado às vezes de escutar, né? Porém, muita gente fala, os ecochatos já vem falar um monte de coisa, então não tem a conscientização. O que aconteceu foi, logo no começo, teve o lockdown, teve essa diminuição, porém foi até uma surpresa para os próprios pesquisadores que começaram a ver essa diminuição dos gases
E aí, aos poucos, foi aumentando, né? De novo, voltou a vida quase normal, porque voltou muita gente a trabalhar, tudo. Então, a gente tem mesmo que estar sempre falando e explicando e ver uma maneira de chegar na população para conscientizar e falar, ó, se a gente não fizer isso, não diminuir, daqui a pouco a gente vai estar mais quente ainda do que a gente está agora. Né? A E temperatura do planeta em si. sim. E aí tem outro ponto também, né, Francine? Quando a gente observa as fotos de hoje, né, os mares mais limpos, com menos gente, quer dizer, é isso que a gente esperaria, né, ver menos gente na área dos mares, mas ainda tem muita aglomeração. Mas aí veio outra questão, né? Dentro de casa, as pessoas estão produzindo mais lixo, porque elas estão em casa, e também tem muita máscara, luva, muito material sendo descartado incorretamente, inclusive no mar. Ameaçando a vida dos animais. Ou seja, a gente talvez não esteja aprendendo tanto assim nesse assunto, nessa matéria meio ambiente, né? Então, quando fechou, foi até engraçado que as próprias pessoas ficavam surpresas, porque os animais começaram a aparecer. Né? Então, onde não tinha tanta gente, os animais começaram a aparecer novamente. Então, a gente teve um monte de capivara pelas ruas. No Rio de Janeiro, por exemplo, tinha muitas capivaras andando por lá, né, livres. As pessoas de dentro, como você falou no começo, as pessoas de dentro de casa olhando pela janela e os animais de fora olhando a gente. Sim. Então, isso mostra que a gente faz parte do meio ambiente, a gente faz parte do ecossistema. Mas as pessoas não caíram a ficha, não se conscientizaram ainda e continuam com a grande quantidade de lixo, tudo. E todo lixo que é jogado fora em locais não corretos, ele acaba caindo no esgoto, que cai no rio e cai no mar. Então tem todo esse caminho, né? Eu brinco que tem um desenho que fala exatamente isso, né? Todo esgoto vai dar no mar. E as pessoas acham que é só o desenho, mas é verdade. Então, com essa grande quantidade de deliveries e máscaras e luvas, as pessoas começaram a jogar fora e aumentar ainda mais a quantidade de lixo e aumentar ainda mais o que chega no oceano. E isso foi no mundo inteiro, né? A gente não está falando só de Brasil, porque as primeiras máscaras que foram coletadas assim em metros de praia, coletaram 70, 80 máscaras, foi lá para o lado da Ásia, né? Malásia, por ali. Então, não é só aqui. Aqui chegou depois, que também a gente começou a pandemia um pouco depois. Ou seja, né, aí volta todo o ciclo, né, que a gente fala da qualidade do ar melhorando, da qualidade da água melhorando, mas aí agora a gente está poluindo lixo, então volta-se o ciclo porque a raiz do problema, né, que é a educação ambiental, ela não acontece. Francine, você, até para quem é de casa conhecer, você é fundadora do Instituto Gelo na Bagagem, né, que é a primeira plataforma de educação e entretenimento antártico. Muito legal isso, e nasceu com o objetivo justamente de ensinar as pessoas sobre como cada ação delas está integrada com o planeta em que a gente vive. Explica um pouquinho para a gente sobre esse projeto seu e onde é que ele se encaixa nesse assunto que a gente está falando hoje. Então, eu sou pesquisadora, né? Desde o ano 2000 eu estudo animais da Antártica e isso eu queria trazer para a população, mostrar o porquê que a gente gasta tanto dinheiro para ir tão longe estudar e tudo mais. Porque a Antártica ela é muito importante. Ela é o coração e o refrigerador da Terra. Sem a Antártica, sem o gelo da Antártica, a gente vai ficar ainda mais quente, né? O planeta vai ficar ainda mais quente. Todas as correntes marinhas, as correntes atmosféricas, elas vão se modificar. E aí as pessoas acham que a Antártica está tão longe, tão isolada. Tem gente que nem sabe onde é a Antártica, porque a gente não tem isso nos livros didáticos muitas vezes. E aí eu falei, não, eu quero mostrar que a Antártica existe, eu quero mostrar a importância da Antártica e, principalmente, o que a gente faz aqui
influencia lá, diretamente praticamente, porque já foi achado microplástico na Antártica, muito lixo plástico na Antártica, e que chegaram com as correntes marinhas. E tem correntes marinhas que saem aqui do Brasil, por exemplo, e chegam até lá. Nossa. Né? Então, a poluição, por exemplo, né? Por que o gelo está derretendo? Porque o oceano está esquentando e a atmosfera está esquentando. E como que isso chega na Antártica? Pelas correntes de ar. Do mesmo jeito que a Antártica manda as frentes frias aqui para o Brasil, a gente também manda as correntes de ar quente para lá. Até fuligem da Amazônia já foi encontrado na Antártica. Meu Deus! Então, tem essa ligação direta, sim, e a gente acha que não. Né? Então, por isso que eu trouxe tudo isso, quis criar o Instituto Gelo na Bagagem para trazer essa informação, essa parte de conscientização que mesmo a gente estando longe, a gente está influenciando ali exatamente pelo que eu já falei, que é uma coisa só, tudo está conectado e nós, seres humanos, estamos no meio de tudo isso. Sim. A gente precisa saber que é a nossa casa, sim, a gente não manda, né, em todo mundo, a gente faz parte, tanto que um pequeno vírus está acabando com a gente, praticamente. Pois né? é. Porque a gente ainda não teve essa consciência, não parou e pensou, não, eu preciso estar, né, de uma forma que eu preserve tudo de bom que tem ao meu redor. No fundo somos um grãozinho de areia, né, bem pequenininho nessa grande coisa chamada planeta Terra e meio ambiente. Francine, para a gente encerrar, quer deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar o seu trabalho, ter essas informações sobre o Instituto que acho que é muito legal para as pessoas acompanharem, né? Sim. Tem o site, né, que é www.gelonabagagem.com e o YouTube, que é o Gelo na Bagagem, tem vários vídeos sobre a importância da Antártica, curiosidades, e o Instagram, que também é @gelonabagagem. Então tá aí, fica compartilhadas as redes sociais da Francine para acompanhar o Gelo na Bagagem e também o convite, né, Francine, a reflexão, porque é um momento muito difícil que a gente está vivendo agora de pandemia para a saúde pública, para a economia e pode ser um momento de reclusão para a gente refletir sobre as nossas ações. A gente nasceu aqui, a gente vai morrer aqui, para cá que a gente vai, né? A Terra é redonda, a gente vai girar e vai voltar no mesmo lugar. Então, fica a reflexão para as pessoas, né, de que tudo que a gente faz tem um impacto. Muito obrigada por contribuir com esse tema com a gente, viu? Obrigada, Mariana. Eu que agradeço muito. E para a gente encerrar, você já conhece os tubarões pelos filmes de terror, né? Provavelmente morra de medo de topar com um desse no mar. Mas o que você talvez ainda não saiba é que alguns tubarões brilham no escuro. Brilha no escuro, exatamente. Pesquisadores de tubarões que atuavam na costa leste da Nova Zelândia descobriram 3 espécies de tubarão de águas profundas que produzem uma luz azul esverdeada suave, graças a células especializadas na pele que são chamadas de fotócitos. O maior vertebrado bioluminescente conhecido até agora é o tubarão-pipa, que pode chegar a 2 metros de comprimento. E por que isso acontece? Lá em águas profundas, onde os cientistas estimam que 3/4 de todas as criaturas são bioluminescentes, ou seja, brilham no escuro, a capacidade de emitir luz pode ser vantajosa. Isso porque os animais do fundo do mar usam esse poder para fazer de tudo, desde atrair presas até dissuadir predadores ou também ajudar na camuflagem. É lindo, né? É lindo, mas de longe. Bem de longe. O Giro Ambiental fica por aqui. Eu te vejo na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá. Tchau.